Paz do Senhor, meus irmãos, é muito bom estar aqui novamente, é muito bom olhar e ver a nossa igreja num culto de quarta-feira tão cheia, isso é bênção de Deus. Eu fui escalado e incumbido pela tia Betinha de falar hoje sobre famílias, conflitos nas relações familiares, como lidar com o estresse e os conflitos nas relações familiares. Eu confesso também que eu não tive muita escolha. Ela falou assim para mim, mandou a mensagem já com o tema e tudo, e depois só uns 3 pontinhos de interrogação. Eu não tinha muito jeito de falar não para ela. A gente está no Ministério de Música aprendendo uma música nova que chama O Amor de Deus. E lá no refrão dessa música ele inicia falando logo eu, perguntando logo eu, porque Deus me escolheu, logo eu que sou tão falho e pecador. E o refrão dessa música veio na minha mente quando a tia Betinha me convidou para falar desse tema: como lidar com estresse, conflito nas relações familiares. Logo eu, que sou conhecido na minha família como o mais pirracento e implicante de todos os membros da família. E o Jonathan falou assim: se tem uma coisa que o André não muda, é que ele continua o mesmo pirracento e implicante. Mas brincadeiras à parte, irmãos, eu preparei algo bem simples e bem embasado na Bíblia, bem bíblico, para a gente falar aqui hoje. Eu não sou nenhum perito em relações familiares, mas eu tenho um manual aqui que nos orienta e que nos dá direção de como entender, identificar e resolver esses problemas familiares. No decorrer da palavra eu vou citando algumas referências. A minha Bíblia vai ficar fechadinha aqui porque eu já anotei tudo aqui. É muito comum e é normal no meio de todas as famílias ter desentendimento, ter estresse, ter confusão, porque tem relacionamento, porque tem intimidade. Raramente você vai brigar, você vai criar confusão com alguém que você nunca conversou. Talvez você pode, em um momento de estresse, dar uma resposta atravessada e tal. Mas você nunca vai brigar ou criar confusão com alguém que você não tem um relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento gera intimidade. E aí, a intimidade, depois da intimidade, aí vem o problema. Porque quando a gente tem intimidade, a gente mostra todos os nossos defeitos, a gente mostra todas as nossas qualidades, e também a gente recebe do outro lado todos os defeitos e todas as qualidades. Mas aí quando é comigo, eu aceito as qualidades, mas quero que a outra pessoa mude os defeitos dela. Ela tem que mudar, porque ela tem que se adequar no meu padrão ISO 9001 de qualidade. Então, os meus defeitos eu me organizo, mas os defeitos da outra pessoa, ela tem que se ajustar ao que eu entendo que é no meu padrão, que é aceitável. Então, na maioria dos casos, os estresses, os conflitos, eles são partes inevitáveis no convívio familiar. E eles surgem devido a, muitas vezes, expectativas que a gente cria, e essas expectativas elas não são atendidas. A gente fica frustrado porque a gente criou uma expectativa demasiadamente grande em relação à ação de uma pessoa, à atitude de uma pessoa, e ela não cumpriu aquela expectativa e eu fico frustrado, e isso gera um conflito, isso gera um estresse. Muitas vezes os conflitos e os estresses também são por conta de mal entendido, aquele famoso telefone sem fio, que eu falo mão, a outra pessoa entendeu mamão, e aí começa toda a confusão. Até rimou, pareceu até que eu decorei isso para falar aqui, mas não foi não. Mão, mamão e confusão, daí vem todo o conflito.
Muitas vezes também, ou simplesmente pelas pressões diárias, pela pressão do dia a dia. Acho que a gente nunca teve tanta pressão nos últimos dias, em todos os tempos, como a gente está vivendo agora, com relação, quando a gente fala de trabalho, de sobrevivência, de colocar comida em casa, de correr e pegar a menina na escola. A gente parece que a vida antigamente era mais fácil, parece que as mães antigamente tinham mais tempo, que cuidavam dos filhos, os pais também parece que tinham mais tempo para cuidar dos filhos e orientar e tudo. Eu não sei se isso mudou ou se a gente, através de um dispositivo muito simples, acaba desviando o nosso tempo e para onde devia ser destinado, para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e a gente acaba desviando muitas vezes para o celular aqui, para o computador e para a internet. Então a gente precisa primeiro entender esse estresse, entender esses conflitos. E o que a Bíblia diz sobre isso? João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui mais uma vez nos lembra que as aflições, que os conflitos, eles são inevitáveis. Não tem jeito. Está vivo, está aqui no mundo, está nessa terra, vai ter problema, vai ter conflito, vai ter aflição. Mas aí lá no finalzinho ele diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele nos encoraja, ele oferece encorajamento para que nós também possamos vencer esses conflitos, para que nós possamos vencer esse estresse das relações. Salmo 55:22 diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que um justo venha cair. Esse versículo ele nos encoraja a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades e confiar que Ele nos sustentará. Como eu disse, eu não venho aqui hoje trazer uma fórmula mágica de como evitar e como lidar com os problemas de relacionamento, dos conflitos. Eu venho aqui mostrar lições práticas que a Bíblia nos ensina a como lidar com esses problemas familiares. Então a gente já viu aqui que nós somos encorajados a enfrentar essas dificuldades, porque não tem jeito. Está vivo, está aqui no mundo, vai passar por isso. Jesus nos ensina o quê? Ter bom ânimo, se mantém firme, porque eu venci o mundo, então vocês vão vencer, vocês vão passar por isso. Ele nos ensina também a lançar sobre Deus, a apresentar a Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos conflitos, porque Deus não deixa um justo cair. O segundo ponto é identificando as raízes do estresse e do conflito. Antes de resolver o estresse ou os conflitos, é importante identificar quais são as causas desses conflitos, desse estresse. Muitas vezes, como eu já falei, eles surgem por expectativas altas demais que a gente criou, e essas expectativas elas não são realistas, porque nós criamos alta demais e acaba que ficam frustradas. Por falta de comunicação, ou por excesso de comunicação também, acontece. E eu vou dar um exemplo para vocês. Isso não acontece lá em casa, tá? Isso eu já vi acontecer na casa do Júnior e da Aline. A gente chegar um dia lá na casa da Aline, ela tá com a cara toda amarrada, e aí o Júnior chega para ela e fala assim: o que foi? E ela só fala: nada. E aí eu ouvi uma vez o pastor Cláudio Duarte falar o seguinte: na cabeça de um homem, quando fala nada, é nada. Então o Júnior faz o quê? Vai embora e larga a Aline lá emburrada. Aí, o que eu quero dizer com isso? Com falta de comunicação. Muitas vezes, um conflito ele é iniciado porque nós temos uma grande mania que a pessoa que nos magoou, que a pessoa que fez algo com a gente
A gente acha que ela tem a obrigação de saber que eu estou magoada com aquilo, sem eu ter que falar para ela que ela fez isso comigo e que eu achei ruim. Então, muitas vezes a gente chega na casa da Aline, ela está lá, emburrada. E aí o Júnior fala: o que foi, Aline? Nada. E aí, quando é que o excesso de comunicação também, ele atrapalha? Quando o Júnior fica insistindo: como assim nada? Mas por que você está com essa cara? Ela: que cara? Essa é minha cara, eu sempre tive essa cara. Ah, mas você não está normal não, o que foi? Nada. Aí o ápice do erro é quando o Júnior chega lá na frente da Aline e fala assim: Aline, o que eu fiz de errado? Pronto, aí acabou. Aí vai restaurar coisas de 11 anos atrás. Você lembra? Lá em 2014, quando a gente estava na chácara fulano de tal, você fez isso. Então, excesso de comunicação também atrapalha, principalmente nesses casos. Homens, saibam até onde vocês podem ir. Aproveitem, que eu falo isso para a Cristiane, ela fica nervosa comigo. Eu falo que lá em casa, eu, o Henrique e o Gabriel, nossa família somos 3 homens e uma mulher. E eu já treinei os meninos muito bem com relação a isso. Falo para eles: Henrique e Gabriel, aqui em casa nós temos, das 4 semanas do mês, nós temos uma semana de paz. Então nós temos que aproveitar muito bem essa uma semana e não gerar nenhum tipo de conflito. Por quê? Essa uma semana é a semana livre da tensão pré-menstrual. Porque nessa semana de tensão pré-menstrual, eu já aviso os meninos: ó, a Juma Marruá está solta aqui em casa, a onça está solta. Então, nessa uma semana é a tensão pré-menstrual. Na semana seguinte, é o período da menstruação. Então, a onça está como se estivesse magoada, não pode nem chegar perto, que está chorando, está nervosa, está batendo. E aí, quando a gente acha que acabou o negócio, aí vem a terceira semana, que é a tensão pós-menstruação. Que a onça está começando a acalmar, mas ainda é onça. Então eu valorizo muito essa única semana que a gente tem sem uma onça. Eu falo: nessa semana a gente não pode criar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema para a gente aproveitar isso aí. Mas quando a gente identifica esses problemas, a origem dos problemas, a origem da discussão, quando você identifica que foi um mal entendido, você quis falar a mão, a outra pessoa entendeu uma mão. Quando você identifica que foi uma falha na comunicação, ou falta de comunicação, ou até mesmo tensão acumulada, porque você está nervoso demais por causa de um negócio que aconteceu lá no trabalho, gente, isso é 99% batata em todas as famílias. Você está super nervoso e estressado lá no trabalho, em quem que você vai descontar? Uma chance? Lá em casa. No primeiro que aparecer na sua frente e deixar um chinelo jogado no meio da sala. E isso não vale só para a mulher, tá? O homem também, pelo menos no meu caso, parece que depois que a gente passa dos 39, quando vira o 0 lá, eu imaginava que eu nunca ia observar essas coisas, mas parece que quando virou o 0 do 29 para o 30, aí a gente começa a observar. Ninguém fala que eu tenho 29 anos. Quando vira essa chave, a gente começa a observar um chinelo jogado na sala. E o chinelo não é nosso, o chinelo é de um filho. Coisa que o meu há 1 ano, 2 anos atrás, o meu estava jogado junto com o dele. E aí só a Cristiane brigava. E aí precisa só de um chinelo jogado lá para a gente descontar toda a tensão acumulada. Porque um chefe lá no trabalho me deu uma bronca, sem que a bronca não era para mim, era para o outro. Porque estava dando tudo errado no trabalho. Porque eu cheguei da faculdade e tirei 0 numa matéria que eu precisava de uma nota boa, senão eu vou perder o ano e perder a bolsa. E aí eu vou descontar em quem? Em quem eu mais amo, em quem mais me ama, em quem mais precisa receber o meu carinho, em quem mais precisa receber o meu afeto, é quem mais vai receber a descarga das minhas tensões acumuladas do dia a dia. E o que a Bíblia diz sobre isso? Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês?
Não vem das paixões, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos questiona. De onde vêm as contendas que há dentro de vocês? Ela está aqui nos ensinando a refletir. Você já parou para pensar de onde está vindo essas confusões, esses conflitos que tem entre vocês? Será que não está vindo dessas paixões que guerreiam dentro de vocês? Será que não é só um orgulho? Tem gente que ele pode estar errado, mas é tão orgulhoso que ele não pode, de forma alguma, para o outro parecer que o erro foi dele. Sempre existe, mas eu estou errado, mas o fulano fez isso. Tá tudo bem, não foi certo, mas ele também não tinha que ter feito isso. Então reflitam, de onde vêm as contendas dentro de vocês? Tiago nos alerta aqui a importância de examinar os nossos próprios corações, examinar as nossas motivações como possíveis fontes de conflitos. E às vezes a gente cria um negócio gigante para tentar identificar de onde está vindo esses conflitos, de onde está vindo as confusões, e está vindo aqui, ó, do meu coração. Estamos sendo motivado por um monte de coisa que eu estou buscando e acabo atropelando e passando por cima de todo mundo. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma palavra bondosa o alegra. E aí vai aquele recado para quem está em casa e chega alguém todo oprimido do dia a dia, do trabalho, com as pressões do trabalho, e é a sua chinela que está jogada lá no meio da sala. E essa chinela, se for uma mãe raiz de antigamente, igual a minha era, ela vai pegar essa chinela e ela vai jogar, vai fazer uma curva e acertar na minha nuca. As mães de antigamente eram boas de pontaria com chinela. Então, aqui Provérbios vai estar falando o seguinte: a ansiedade do coração do homem o abate. A pessoa que está lá oprimida por causa da ansiedade, as pressões do trabalho, ela vai chegar abatida, ela vai chegar amargurada, ela vai chegar a ponto de explodir. Aí ele continua: mas uma palavra bondosa o alegra. Quantas vezes, ou melhor, qual a última vez que a sua esposa chegou do trabalho, da faculdade, e você recebeu ela na porta da sua casa, feliz, e perguntou a ela: como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? Qual foi a última vez? E ao contrário também, qual foi a última vez que sua esposa voltou para casa do trabalho, o seu filho voltou da escola, da creche? Às vezes a gente erra muito nisso, e eu e a Cristiane estava conversando essa semana, que nós falhamos muito feio com o Gabriel. O Gabriel está fazendo um tratamento com a psicóloga, e ele tem uma cobrança exagerada em cima dele. Ele se cobra muito, e isso foi fruto de mim e da Cristiane não saber lidar com isso, porque ele foi identificado cedo com um QI superior, e aí a gente colocou na nossa cabeça: se o QI dele é superior, então ele tem que gerar mais coisas, ele tem que ser mais responsável, ele tem que ser isso. Então a gente gerou em cima dele toda uma autocobrança. Então ele se cobra muito por qualquer falha dele, ele se cobra demais. O que eu quero dizer com isso? Tem crianças aqui de 5, 6 anos. Quando elas voltam da escola, vocês já chegaram, né? Ela perguntou: e meu filho, como é que foi na escola hoje? O que você mais gostou na escola hoje? Conta para mim o que você aprendeu na escola hoje. Isso é participar da vida da sua família. Isso vai fazer entender o que passa na cabecinha dele. Se você perguntar para o Daniel do Jonathan o que ele mais gostou na escola hoje, ele vai falar que sim, foi o sino para liberar para vir embora. É o que ele mais gosta na escola, é a hora de vir embora. Então, mas é bom a gente perguntar isso para os filhos da gente. É bom a gente participar da vida deles. Isso vai, lá na frente, vai cercar e evitar uma série de problemas.
Esse versículo ele destaca o impacto do estresse no nosso bem-estar emocional e a importância de palavras de encorajamento, de palavras e atitudes que batem de frente com esse estresse, com esse mal-estar emocional. Por último, as soluções bíblicas para esses conflitos familiares, para os conflitos nos nossos relacionamentos. E aí, quais são as soluções? A Bíblia ela nos oferece algumas soluções bem simples e bem práticas para lidar com esse estresse e resolver esses conflitos. E aí, o que a Bíblia diz aqui com essas soluções práticas? Isso inclui a prática do perdão, isso inclui uma comunicação saudável e isso inclui uma busca incessante por paz. Essas três coisas só que a gente precisa. Se você se apegar a essas três coisas, você vai ver que os conflitos, o estresse familiar vai diminuir. Tem gente que não consegue viver sem confusão. Parece assim, nossa, essa semana eu ainda não criei confusão com ninguém na minha família. Peraí, vou aqui, cadê o grupo do WhatsApp? Vou dar um jeito de mandar uma mensagem aqui. Está muito parado esse grupo aqui, vou dar uma agitada nesse negócio. Eu ainda não briguei com ninguém, eu ainda não falei mal da vida de ninguém. Então, buscar incessantemente a paz, comunicação saudável e o perdão. Filipenses 4, de 6 a 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e as súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui, uma ação simples para você, no seu dia a dia, praticar e evitar o estresse, é a oração. Entregue as suas preocupações a Deus. A oração e a entrega das suas preocupações, dos seus problemas a Deus, são passos fundamentais para aliviar o estresse e o conflito do dia a dia e você encontrar a paz. Agora, prestem bem atenção no que eu disse aqui. Entregar em oração, apresentar em oração as suas preocupações, os seus problemas a Deus. Quando você vai fazer isso, apresente de verdade os seus, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você está fazendo, que está magoando o outro. Não apresenta o outro, não. Nossa, a Norma está muito assim. Deus, abençoa a vida da Norma. A Norma precisa mudar. Toca no coração da Norma, transforma ela precisa de parar de falar nas reuniões da MEAL que a tia Dora está sozinha em casa. Muda o coração da Norma. Então, não é isso. Apresenta os seus problemas, apresenta o seu coração. Deus, me ajuda a enxergar o que eu tenho feito que tem causado problemas na minha família, que tem causado descontentamento no meu próximo, que tem magoado o meu próximo. Apresenta isso para Deus. Apresenta as suas preocupações. Deus, eu tenho andado preocupado com isso. O meu trabalho tem acontecido isso. Me ajuda a vencer isso. E me ajuda para que os impactos dessa situação no trabalho não interfiram na minha família, no meu relacionamento familiar. Apresente os seus. E ensine, incentivem que cada membro da sua família também faça o mesmo. Cada um apresenta o seu, sem olhar o do vizinho nessa hora. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. É interessante esse texto, porque até você ficar nervoso ainda não é pecado. O problema vem depois que você ficar nervoso.
Então, mães de antigamente, o problema não é você ficar nervosa por causa da chinela que estava no chão. É você pegar a chinela e jogar na cabeça. Aí é a ação, é a reação, aí já é o pecado. Então, se vocês ficarem irados, não pequem. Não deixem a sua ira ir embora com o pôr do sol. Em dezembro agora, dia 21/12, eu que tenho que lembrar porque a Cristiane não lembra a data do nosso casamento, nós completamos 23 anos de casados. E desses 23 anos de casado, exceto os dias que eu estava viajando ou que ela estava viajando e eu não estava, nós nunca dormimos uma noite, um na cama e outro no sofá, ou no outro quarto, por causa de desentendimento, por causa de briga. A gente não briga, ela briga sozinha, eu não brigo. Então, mas nunca aconteceu de num momento de desentendimento, você fica aí no quarto e eu vou lá para a cama, ou vou para o sofá. Não existe isso. E aí aqui vai uma tática interessantíssima para os casais. Quando acontecer isso, não abra mão de dormir na sua cama, no seu lado da cama. Não abra mão da sua esposa ou seu esposo também dormir lá do seu lado, mesmo de cara emburrada, mesmo de cara feia. Aí, o que você vai fazer? Mais tarde um pouquinho, depois que já está resolvendo as coisas, ou você acha que está resolvendo as coisas, tem aquele que sempre procura primeiro para se desculpar, para fazer alguma coisa. Para você ver se a situação está mais ou menos, faz o teste do pezinho. O teste do pezinho não é só quando é criança que você vai lá e fura o pé do menininho, não. Os casais também dá para fazer o teste do pezinho. Como é que é isso? Você vai com o seu pé e encosta lá no pé da sua esposa ou do seu esposo. Se você não levar um coice, está melhorando a situação. Se levar um chute, espera mais um pouco, que vai resolver. Daqui a um pouco você encosta o pezinho de novo. Então, é infalível. O teste do pezinho é infalível. Encosta o pezinho lá. Se não levar um chute, está resolvendo a situação. Mas qual a melhor situação diante disso tudo? Não precisa esperar o teste do pezinho. Se você tem a facilidade de reconhecer que você errou, chega e fala: amor, bem, não sei como é que você chama o esposo, chuchuzinho, eu errei. Eu não queria ter te falado aquilo. Eu venho de um dia difícil no trabalho e acabei de forma errada, descontando tudo em cima de você. Pede desculpa, pede perdão. E muito importante, faça de tudo para não repetir isso, porque senão todo dia você ficar pedindo perdão pela mesma coisa, você vai cair em descrédito. Outra coisa importante com relação a descarregar raiva, tensões em cima de familiares. É muito importante que tanto o pai quanto a mãe, ou qualquer um dos membros que estejam em casa, tenham a sabedoria de identificar esses pontos. Lá em casa, às vezes, eu chego e os meninos já fazem alguma coisa, eu dou uma resposta atravessada, ou dou uma bronca, passa um pouquinho e vem a Cristiane e fala: André, está errado, você não precisava ter feito isso com os meninos, você pegou pesado, eles não têm culpa disso aí não. Aí, como diz o Chaves, e volta o cão arrependido, vai eu lá chamar os meninos: Gabriel, Henrique, vem cá, eu quero pedir desculpa para vocês, eu estava nervoso por causa disso, e acabei descarregando tudo em cima de vocês, vocês me desculpem. Talvez de uma mulher é mais difícil você ouvir isso, porque ela nunca acha que está errada. Então talvez é mais difícil a mulher chegar em você e falar assim: eu estou errada. Eu não sei, Júnior, você já ouviu isso? A Aline falar assim: Júnior, eu estou errada. Eu já ouvi a Aline falar para o Júnior assim: Júnior, me perdoa, porque você fez eu achar que eu estava errada, mas eu não estou, mas me perdoa. Então as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de achar que estão erradas,
mas também erra. E aí, por último, cultivando a harmonia e a paz. Uma vez que você já entendeu o estresse, já entendeu os conflitos, uma vez que você já encontrou na Bíblia soluções para esses conflitos, para esse estresse, e são soluções simples. Ora, apresenta a Deus, pede perdão, mantém uma comunicação saudável. Comece com esses 3, que vai dar tudo certo. E aí, quando a gente fala de cultivar a harmonia e a paz, eu quero fazer aqui igual alguns pregadores. Eu vou contar uma historinha saindo do tema. Então, se eu estiver muito fora do tema, vocês levantam a mão aí para eu voltar para o tema aqui. O que eu quero falar com isso? Eu vi um vídeo uma vez de uma mulher falando o seguinte, uma americana. Ela estava falando das pessoas com as frustrações, muitas vezes dentro da igreja ou frustração profissional, onde a pessoa naquele momento ela estava trabalhando como, vamos colocar assim, ela estava trabalhando como secretária, mas ela se sentia totalmente frustrada porque ela não queria ser secretária. Ela achava que a paixão da vida dela era ser pedagoga. E assim a gente vê muitas pessoas por aí. Eu estou nisso, mas a minha paixão é aquilo. Eu estou nisso, mas o que eu gosto mesmo é aquilo. E a gente vai criando uma certa frustração, estresse, ansiedade acerca disso. E aí essa mulher levantou a seguinte reflexão, a seguinte pergunta: você acha que Jesus Cristo veio ao mundo para ser marceneiro? Para fazer mesa, cadeira, armários? Veio? Não veio. Mas até os 30 anos de idade ele foi o quê? Marceneiro, carpinteiro, né? Ele fazia essas coisas todas. E ele sabia lá no coração dele, porque ele também era Deus, que ele não veio para aquilo. E aí está o segredo: a fidelidade e a obediência a Deus. O segredo para a gente cultivar a harmonia e a paz dos nossos relacionamentos está na fidelidade e na obediência a Deus. Jesus ele não veio para ser carpinteiro, ele veio para salvar o mundo, ele veio para ser o salvador do mundo. Mas durante 30 anos ele foi carpinteiro, ele fez mesas, ele fez cadeiras, ele fez tudo por obediência e fidelidade a Deus. E esse período foi também um período de preparação para ele. Muitas vezes nós estamos isso, mas a minha paixão é aquilo. Mas o que nós estamos hoje é um período de preparação para nós. E eu tenho que fazer com fidelidade e obediência. O que isso tem a ver, André? Deus não vai te dar estratégias mirabolantes para você resolver os conflitos da sua família. Deus não vai estalar os dedos, Ele pode se Ele quiser, mas Ele não vai estalar os dedos e a partir de hoje você é uma pessoa que não vai fofocar mais, você não é uma pessoa que vai procurar encrenca mais, você não vai ser mais uma pessoa que vai brigar por tudo. Você vai ter todos os dias, sem exceção, uma oportunidade de não criar confusão. Você vai ter todos os dias da sua vida, sem exceção, uma oportunidade de não falar mal do seu parente. Você vai ter todos os dias uma oportunidade de não precisar falar para o outro lá uma fofoca. Você vai ter todos os dias uma oportunidade de pedir perdão por uma atitude sua. Você vai ter todos os dias uma oportunidade de perdoar alguém da sua família. E você vai ter todos os dias a oportunidade de cultivar a paz e a harmonia
na sua família, se você for fiel e obediente a Deus. E a fidelidade e a obediência a Deus se resume em quê? Em ser cristão. O que é ser cristão? Ser imitador de Cristo. Se você fizer isso, se você colocar isso em prática, você vai ver que vai funcionar. Você vai ver que vai diminuir. Você vai ver que vai cessar os conflitos. Vai ter situações de dificuldade? Vai. É engraçado que muitas pessoas acham que o fato de ser cristão e vir na igreja vai nos eximir de qualquer problema, de qualquer situação. Mas quando a gente está apegado e tem intimidade com Deus, a gente passa por problemas e talvez problemas maiores do que deveríamos passar. Mas a paz, a tranquilidade e a maneira que a gente olha esses problemas para a gente passar por eles é totalmente diferente quando a gente é infiel e desobediente a Deus. Então, seja fiel e obediente a Deus. E aí você vai conseguir encontrar maneiras de trazer paz e harmonia para sua casa, para sua família. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. E que nós possamos, lá fora, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, que é com quem nós convivemos todos os dias, possamos demonstrar o nosso amor, a nossa fidelidade e a nossa obediência para contigo, ó Deus. E através disso, eles possam enxergar em nós a transformação. E assim, mantermos a paz e eliminarmos os conflitos, ó Deus, das nossas relações familiares. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.